Tuna Portugal, rubrica 2.0, falar de coisas muito específicas sobre a tuna em 15 minutos, um desafio a nós próprios. Começa já por aí. Boa noite, Eduardo, mais uma vez. Vivam. Boas. Hoje vamos falar em 15 minutos o Festival Tunas. Gênese, pequeno introito histórico e vamos por aí fora até chegarmos ao nosso caso português. Como é que isso aparece? Muito bem. Ora, é um bocado difícil traçar a origem em Espanha. Vamos falar de Portugal e depois vamos, se calhar, recuar um bocadinho ao caso espanhol. Não há isso não existe a mínima dúvida que os festivais de tunas em Portugal surgem por influência dos festivais espanhóis. Haveria também aí por volta da década de 80, quando surge o movimento dos grandes certámenes em Espanha, e vamos mais daqui a um bocadinho falar desses em específico, mas apenas para situarmos... Já em democracia, portanto pós-Franco. Exatamente. A relação que existe, e até um bocadinho antes, mas essa relação que existe entre uma coisa e outra. Como é que entramos em Portugal? Em meados da década de 80, por aí, a TAUC teria sido já convidada para um festival, salvo erro, em Salamanca. Não, Sevilha. Ou Sevilha. 82. Exatamente. Como tinha o nome de Tuna, eles convidaram, e a TAUC tinha as características que possui, e muito bem. E na altura aquilo causou, parece, alguma perplexidade dos espanhóis por verem o que era uma tuna. Naturalmente, dadas as relações de proximidade de Coimbra com Salamanca, e são relações históricas e antiquíssimas entre as duas universidades, provavelmente não propriamente entre os seus estudantes, mas mais institucionais, também começou a participar em umas coisas, e nós, Tuna Universitária de Porto, ressurgindo em 87, já no espírito daquilo que falámos na emissão anterior, ou seja, da influência que nós recebemos da Espanha por via do programa da televisão espanhola, dos programas da televisão espanhola. Em 88, ou por aí, fomos convidados para ir a Burgos ao festival que era organizado, o FITU, chamado CITU, Certamen Internacional de Tunas Universitárias, Cidade de Burgos, era assim que se chamava. Fomos convidados a participar, naturalmente. A Tuna de Obras Públicas de Burgos. De Burgos, exatamente. Foi a vencedora do segundo e do terceiro FITU Cidade de Burgos. Salvo erro, se não tenho memória agora, mas sim, creio que se ganharam algumas das primeiras edições. Nesse festival, nós que não tínhamos nenhum tipo de experiência, nem sabíamos que existissem essas coisas, sequer foi um mundo de novidades para nós. E essa ideia pegou, ou seja, era engraçado fazermos uma coisa destas cá. Ou melhor, fez-se o FITU ainda antes, o primeiro FITU, anterior a essa deslocação. Nós deslocámos-nos no ano seguinte ao primeiro FITU a Burgos. E foi aí que vivemos a experiência que transformou o FITU radicalmente. Portanto, porque o primeiro FITU da cidade de Porto é não competitivo. Exato. E é feito no Carlos Alberto. Exatamente. Foi feito com 4 tunas. Cidade de Porto. Exatamente. As que existiam na altura. E foi um concerto de várias tunas, mais que um festival, pelo menos nos moldes em que nós o entendemos hoje. E agora avançamos para o primeiro FITU Cidade de Porto, para o segundo FITU Cidade de Porto. Já até a própria subdesignação, a própria, etc., cidade do Porto, é tributário completamente desse Certamen Internacional de Burgos. Regulamento, estrutura, atos não no palco, digamos assim, toda a parte social que está para além do palco, passacalhas e por aí fora, vai beber diretamente ao Festival de Tunas Obras Públicas de Burgos. Mas o modelo de Festival de Tunas em Portugal surge via FITU, via participação da Tuna Universitária de Porto em 88 em Burgos. Exatamente. Via também uma experiência que alguns dos oscilamentos tiveram no meio da ACADIS, tanto quanto sei.
Certo, certo. Isso onde também acompanham o fenómeno já. Esse contacto direto com as tunas espanholas ao vivo, não já só na televisão, mas ao vivo, vê-los interagir com eles, é que está na origem da mudança de paradigma da Tuna Universitária do Porto, da Tuna do Orfeão Universitário do Porto, para a Tuna Universitária do Porto, e a mudança de paradigma que se dá do sentado, uma posição mais ou menos orquestral, para uma posição mais de pé, mais próxima. Ou seja, largam entre aspas, ou abandonam o modelo português para irem para um modelo mais interativo, digamos assim, mais cativante. Exatamente. Do espanhol, é isso? Nós achávamos mais cativante na altura. À época. Exatamente, com aquilo que nós... Mais policromático, mais alegre. Mais solto, exatamente. E que tinha muito a ver também com o que se via no Rentenhoven na TVE. Exatamente. O modelo era esse também. Exatamente. Que era isso que já se praticava em Espanha. Cá a tradição era diferente, era uma tradição mais... Os certames em Espanha eram baseados na lógica dos grandes certames do pós-franquismo. Ou seja, um modelo completamente novo e muito mais democrático e democratizante do Festival de Tunas do pós-CEU, Sindicato Espanhol Universitário. É difícil dizer, não posso afirmá-lo com essa certeza. Também não posso dizer que não tenha havido uma coisa antes do Sindicato Espanhol Universitário, uma coisa durante a vigência do Sindicato Espanhol Universitário e que depois que não tenha havido um retomar anterior. Mas seja como for, a Tuna em Espanha vive esta vicissitude que nós cá nunca vivemos, que foi a tentativa do Poder Central de colocar algum controle sobre a população universitária. Não é caso único. Assistimos a isso nos anos 60 no Chile, assistimos a isso de alguma forma nos anos 60 em França, assistimos a isso em Portugal também na crise académica de 68, ou seja... E como é que Franco controlou as tunas em Espanha? Como? Através... Franco, estamos a falar do regime, como é evidente, não é? Exatamente. Regime franquista, estamos a falar da ditadura espanhola. É através da criação, precisamente, da criação de núcleos centralizadores no Estado e que tinham como função controlar e organizar todas as manifestações. Não é? E como é que eram os festivais na altura? Centralizador. Esses festivais tinham uma componente que era musical, como é evidente, mas o Sindicato Espanhol Universitário pretendia precisamente distinguir o trigo do joio. Ou seja, nós sabemos, e a história recente prova, podemos ver a história, por exemplo, do Médio Oriente, quando começou a haver algum tipo de repressão no Médio Oriente, que é uma experiência que para nós é um bocado difícil de compreender, foi precisamente nas cidades universitárias, no Cairo, por exemplo, a repressão que houve sobre os estudantes, por serem precisamente considerados por todos os regimes e desde sempre, independentemente da sua Constituição, focos de pensamento livre, pessoas esclarecidas, jovens sem qualquer controle, que poderiam trazer ideias subversivas. Bom, em Espanha... Desses certames, o que é que nós temos hoje? Fazemos uma ponte já. Dos certames feitos no tempo de franquismo, o que é que nós temos hoje? O que é que temos hoje? Muito provavelmente... A premiação? A premiação, exatamente, por setores. A bandeira, a pandeireta... Ou seja, os prémios que há nos festivais de Tunas em Portugal vêm exatamente aí. O pandeireta, o estandarte... No tempo do franquismo... Tuna mais tuna. Não se destinava só, não tinha apenas a questão de aferir a qualidade pela qualidade. Tinha a ver com uma outra coisa um bocadinho mais sutil, que era determinar até que ponto os jovens que integravam a Tuna sabiam mesmo tocar e eram mesmo músicos, ou se eram uns subversivos que se infiltravam e, à desculpa de irem participar no festival, irem mas espalhar... Podiam eventualmente ter atividades subversivas ao regime ou até fugir de Espanha. Ou que o regime... Por isso é que eram à porta fechada. Exatamente. A parte da atribuição de prémios era feita à porta fechada. Portanto, não havia público, não havia necessidade, porque não havia necessidade. Qual era o único prémio que não era feito à porta fechada? Provavelmente o Passacalhas, não é? Exatamente. E daí a importância que o Passacalhas tem na Tuna Espanhola?
Também. Porque provavelmente será o prémio, pergunto eu, a premiação mais popular, digamos assim, aquela onde a tuna está mais perto e mais próxima do povo, de todas as... Agora, os Será grandes isso? certámenes, muito provavelmente, E nós temos cá exatamente esse modelo. Por força de quê? Do- e agora vamos aos... Estamos nos últimos 5 minutos. Vamos a... Sortamos em Portugal. Fitu. Segue essa premiação. E segue agora essa continua. premiação, sem saber exatamente qual teria sido a origem A sua gente. delas. Exatamente. Essa gênese, que provavelmente já existiria anteriormente ao tempo do franquismo, mas que se agudiza e se torna quase um must nessa altura, transita depois, muito provavelmente também para os grandes certâmenes, por força também de uma tradição que já se tinha instalado ou que se tinha criado, ainda que artificialmente, por força da influência do Sindicato Espanhol Universitário. Após o Fitu do Porto, eu tenho mesmo de interromper porque isto tem que ser muito dinâmico. Após o Fitu do Porto, o que é que nós temos? O que é que nós temos? Como assim, Ricardo? De festivais. Surge o Fitu e depois a seguir. Sim, surge o Fitu, depois surgem também alguns festivais depois no Porto, quase imediatamente, em Braga, surge o Fitu em Braga, surge no Porto, promovido pela Universidade de Lusíada do Porto, surgem o FITA, um ano antes. Do FITA, exatamente, praticamente a seguir ao... O da Portucalense também a seguir. São da Portucalense, exatamente. Mais o da Engenharia, o do ISEP. Vai ser a Norte, mais uma vez, que se vai verificar com maior quantidade, não falo de qualidade, mas falo de quantidade, que mais uma vez o polo de dinamização é mais uma vez a Norte. Ou seja, com o surgimento das tunas a Norte mais experimente, houve também um concomitante acompanhamento do surgimento de certames. Claro, uma tentativa. Não há uma dissociação, aqui houve um acompanhamento. Atrás de uma tuna havia sempre o seu certame mais tarde ou mais cedo. Exatamente. E depois pelo país inteiro, como é que isso também aconteceu em Viseu? Também aconteceu, depois foi quando foi-se espalhando um bocadinho, certo? Acontece em Braga já falamos, Viseu. Primeiramente integrado na queima das fitas. Não sei se ainda hoje continua, mas é também integrado na queima das fitas que surge. Aveiro, o Fitu de Aveiro também é um dos mais antigos que existe. Exatamente. E as queimas das fitas também vão potenciar, de alguma forma, as grandes celebrações estudantis vão potenciar o surgimento também dos festivais. Qual é a importância dos festivais dessa época para aquilo que é o festival hoje em dia, digamos assim? Além de terem sido o início de tudo, que importância é que tem? Estimularam, num primeiro momento, a qualidade. As tunas começaram a tentar arrecadar prémios e obter esse tipo de reconhecimento e, portanto, estimulou num primeiro momento a qualidade. E a qualidade subiu muito e muito rapidamente em muito pouco tempo. Teve como efeito perverso cortar alguma espontaneidade que as tunas espanholas continuaram a manifestar, porque também no caso deles é diferente. No caso deles, elas surgem por determinadas razões, os festivais são uma consequência. No caso de Portugal, os festivais foram uma causa para o aparecimento de tunas. E isso marca, de uma forma muito evidente, a diferença de base que existe entre o fenómeno em Espanha e o fenómeno em Portugal. Portanto, em Portugal, as tunas, grande parte das tunas que surgiram no boom surgiram por causa dos festivais. Ou seja, a tuna nasceu para os festivais. Em Espanha podemos dizer, se calhar, que é o contrário. Os festivais nasceram para as tunas. Última questão para os últimos 45 segundos. A tuna feito o deve e o haver, as contas habituais ao fim de 30 anos do boom, a tuna ganhou com um certame competitivo? Sim ou não? Se é pelo sim ou não, eu terei de concluir pelo sim. Tenho de concluir pelo sim. Porque, sem dúvida nenhuma... 30 segundos. Sem dúvida nenhuma, a qualidade geral e o aspecto da formação humana e da formação, mas artística, mais até,
É uma das coisas que nós devemos, que o país deve às Tunas, não sabe, não reconhece, mas que deve ir muito às Tunas. Portanto, o festival, nesse sentido, deu um contributo positivo, globalmente positivo para as Tunas. Tuna Portugal 2.0, a rubrica em super fast motion do Portugal Tunas. Voltamos para o take número 3.0. 3.0. Fiquem por aí, continuem a acompanhar o Tunidos, ok? Segundas, quartas e sextas, todas as 22 horas dos respectivos dias. Até à terceira edição. Até logo.